Nesse momento eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, seu aplicativo, abrisse comigo em Mateus 2. Se você trouxe sua Bíblia, abra ela comigo em Mateus 2. É o tema dessa manhã. Quero agradecer a oportunidade, Helder, de poder estar aqui ministrando a palavra. E o tema dessa manhã é ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Você já deve ter recebido um devocional de advento. Eu e minha esposa, nós estamos nos dedicando a escrever 25 dias de devocionais para o advento. E o advento é uma história curiosa, porque Deus colocou no meu coração de eu escrever isso. E aí obviamente que não deu tempo, mas esses 25 devocionais eu pretendo futuramente criar um livro devocional de dezembro, onde todo dezembro a pessoa pega aquele livro e começa do dia 1, dia 2, dia 3, onde a gente coloca dezembro dedicado ao coração de entender o maior fenômeno da história. O maior fenômeno da história aconteceu num tempo como esse, há 2000 anos atrás, 2 milênios atrás. Havia uma festa pagã, e ali havia imperadores gregos e romanos, e no meio dessa festa pagã, um desses imperadores romanos se converte. E quando ele se converte, ele tem um encontro real com Jesus. E aí ele entende o que Jesus significou para a humanidade. E ele pega o maior evento pagão e ele entrouxa o Natal nesse evento pagão. E a partir dali, o Natal ele é institucionalizado para o mundo. Você sabia disso? Foi um crente que foi lá e colonizou uma festa pagã, colocando o sentido, chamando de Natal. O reino de Deus engoliu uma festa pagã. Há indícios que o Natal provavelmente, o nascimento de Jesus foi por volta de outubro a novembro, mas não foi dezembro. Jesus não nasceu em dezembro. Jesus provavelmente deve ter nascido entre outubro e novembro. E eu vou explicar por quê. Mas chegou dezembro e essa festa sempre acontecia em dezembro. E de repente esse imperador chega e impõe a celebração de um fato histórico, de um fenômeno social histórico, e ali a gente começa a ver o mundo celebrando. Uma salva de palmas para o Stocker lá, ó. O último moicano chegando ali com as pernas mole, deve estar com as pernas duras, na verdade, o ácido lático. Foram 15 horas caminhando, 16, né? Minhas coxas ainda estão assim. E a partir dali o Natal ele é institucionalizado. E o Natal, ele é tão fundamental, que o Natal ele foi correlacionado com uma movimentação astrológica. Os historiadores cientistas, eles entenderam que naquele tempo, em outubro e novembro, um fenômeno no céu aconteceu. Astrólogos, astrônomos, pesquisadores, naquele tempo nós não tínhamos Google, nós não tínhamos avião, nós não tínhamos satélites, nós não tínhamos nada. Tinha um homem na terra e um monte de estrela no céu, e ali começou a ser estudado todo o sistema das galáxias, toda a astrologia, tudo que acontecia no céu refletia algo na terra. E aí você vai chegar na história do Natal, aonde você descobre que no meio daquela história romântica havia a visita de alguns magos. Por que eles eram magos? Porque na verdade eles não eram magos. Magos é como as pessoas interpretavam eles, porque eles tinham outro raciocínio das constelações, de peixes, disso e daquilo, dos zodíacos. E aí esses magos, eles nada mais eram do que homens muito inteligentes, os mais sábios entre os povos. Por quê? Porque eles sabiam discernir fatos que iam acontecer na terra pela movimentação do céu. E talvez eles são mais sábios do que a gente hoje. E esses sábios, por 2 anos, eles começaram a perceber que tinha dois planetas que estavam 3 vezes se alinhando, como nunca antes. Era Saturno e Júpiter. E essas três alinhamentos, Saturno e Júpiter, por 2 anos, eles começaram a seguir a esse alinhamento. E aí, popularmente, nós chamamos isso
da estrela de Davi. Sabia disso? A estrela de Davi não foi assim que Jesus estava nascendo ali na maternidade, veio uma estrela, ela fez um ponto assim e daí todo mundo correu lá. Não foi isso. Aqueles reis magos, que não eram reis e nem eram só 3, tá? Quando você lê que foram 3 reis magos, esqueça, não é 3, era uma galera deles. O setor científico daquela época, representado pelos magos, eles começaram a perceber movimentações no céu e eles começaram a perseguir o que estava acontecendo. E por 2 anos eles se movimentaram. E aí pelos últimos 10 ou 12 dias eles encontraram o endereço de onde algo estava acontecendo. E aí você vai perceber que a história ela diz que depois de mais ou menos 10 a 12 dias que Jesus tinha nascido, Maria e José recebem a visita de alguns magos, os nobres. Isso significa que a sabedoria da terra, ela chegou e trouxe prendas e presentes e se curvou sobre a divindade da terra. O setor mais alto social estava entregando tudo que tinha para aquele que se tornaria o rei dos povos. A ciência se curvou diante da divindade. Eles não sabiam quem era José e nem Maria. Aliás, eles foram inclusive para um rei chamado Herodes e falaram: ei, você conhece alguém aí? Está acontecendo alguma coisa? E o rei muito, os caras estão no network comigo. Os magos estão me procurando. Só que na verdade os magos chegaram para Herodes e ficaram olhando por cima do ombro de Herodes pensando: o que está acontecendo ali? E Herodes, muito brabo, melindroso, ele começa a perseguir Maria, José e Jesus, a ponto de ele colocar um decreto que de 2 anos para menos, todos os meninos primogênitos deviam ser mortos. Por quê? Porque ele queria ver Jesus morto. Jesus foi um bebê que na sua infância, como recém-nascido, já foi perseguido. Só isso. Ele foi odiado no seu primeiro dia de vida. Jesus. E nesse devocional, eu e minha esposa, nós estamos colocando o Natal um pouquinho fora do shopping. Porque o Natal não é o Papai Noel que você vê no shopping. Natal não é os presentes que você se preocupa que tem que comprar para os familiares. Mas o Natal, ele envolve a manifestação da glória do céu para a terra. O Natal muda a nossa sorte. E um dos devocionais dessa semana, eu colocava o quanto eu chegava no Natal. E nessa igreja nós não gostamos muito de cantata de Natal, porque eu traumatizei com cantata de Natal. A cantata é sempre a mesma resenha, que no final você tem mais dó de Jesus do que de todo mundo. Fala: nossa, coitadinho, nasceu na estrebaria, não tinha nem lugar lá no hospital para ele. E aí a gente vitimiza o Salvador, quando na verdade o Natal não tem nada a ver com a estrebaria. Natal não tem nada a ver com Jesus, pobre menino. Natal não tem nada a ver com Maria confusa. Não, o Natal tem a ver com o alinhamento do céu com a terra, aonde o novo e vivo caminho foi aberto e todo ser humano pode entrar com autoridade, com ousadia na presença de Deus e de lá nunca mais sair. Nós podemos ficar na presença de Deus e de lá nunca mais sermos tocados para fora. A presença de Deus é você, porque Ele escolheu habitar em você. E cada dezembro o meu sonho é que a gente tenha uma imersão dentro desse fenômeno que mudou a nossa sorte. E que a gente pare de ficar olhando o pinheirinho, pare de olhar a cantata de Natal, onde vai ter a música, onde vai jogar para cima o véu, onde vai cair o glitter. Eu quero saber sobre o significado da história do Natal, e não sobre um show de espetáculo, tentando competir com alguém. Jesus não é vítima. Jesus não é vítima. Ali não estava nascendo um coitado. Não. Ali era só a primeira gota de uma chuva que inundou a terra. Isso era Natal. E eu nunca tinha me dado conta. Por que os magos vieram até Jesus? Eu nunca tinha me dado conta. Isso uma cantata nunca me contou. Por isso que cantata, eu tenho minhas reservas com cantata.
porque mostra aquilo que não era para a gente ver. A música, o teatro, a isso e aquilo. Esqueça isso. Me fala o que é Natal na minha vida. Me fale o que é Natal lá em casa. Me fale o que o Natal mudou com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Me fale o que o Natal traz de esperança para eu politicamente ter expectativa. E o tema dessa manhã é ouro, incenso e mirra. Por isso que eles pensam que é 3 magos. Mas não é 3 magos, é só 3 presentes. Mas era uma galera de magos cientistas, astrólogos e astrônomos, que estavam procurando aquilo que tinha acontecido na terra, porque o céu se movimentou, porque um fato na terra tinha acontecido. Mateus 2, você trouxe sua Bíblia? Então erga bem alto ela comigo. Bem alto, mais alto. É no celular, Cal, pode erguer seu celular. Ele é santo na sua mão, ele é a tua Bíblia na sua mão. Erga bem alto. Ergueu? Agora fecha os olhos, bem forte, e diz assim: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa manhã, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber, vamos lá, a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Por isso eu declaro, aleluia, aleluia. Mateus 2. Após o nascimento de Jesus, após o nascimento, nos dias de Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Foi uma peregrinação em torno de 12 dias, média de 500 quilômetros. E indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Entenda, os sábios aqui não eram judaicos, não eram judeus, judaizantes. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Por 2 anos eles estavam observando essa estrela. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Ó o melindroso aqui, ó, orfandade. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém de Judá, pois assim escreveu o profeta lá em Isaías: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és o menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, ó a fofoqueira aqui, ó. Herodes igual a fofoqueira, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Ei, como que vocês souberam? Como que vocês viram? Quanto tempo levou? Então o melindrado mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, comunicai-me, para que também eu vá e adore. Ó o sabotador, mentiroso. Ele vê que os magos estão indo para um lugar onde ele precisava estar junto, e ele fala assim: quando vocês encontrarem, me avise que eu também preciso ir lá levar o presente. Só que ele não queria levar o presente. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que literalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Essa estrela eles já estavam provavelmente há 2 anos observando essa estrela, esse alinhamento, na verdade, não é uma estrela ali, porque todas as estrelas têm o mesmo brilho, umas mais, umas menos, mas é um brilho de estrela. E aqui não era um brilho de uma estrela, aqui era um fenômeno astrológico, onde tinha um alinhamento entre planetas, e isso refletia a terra e o sol. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se os adoraram. Ao entrarem na casa, Maria já estava com alta da maternidade, não foi na estrebaria. Eles estavam em casa. Sua mãe, Maria, com o menino. De repente ela olha, e os sábios da terra
prostrando o adoraram. E abriram seus tesouros e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisado em sonhos, para que não voltasse junto para Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. A ciência, a sabedoria se curvou à divindade. E aqueles sábios, os magos, eles interpretaram o coração do rei tirano e perceberam que o rei ia se levantar contra aquilo que eles estavam vindo adorar. E aí eles saíram por outro caminho e deram migué no rei Herodes. E aí rei Herodes, para tentar perseguir e achar Jesus, ele dá esse decreto. O valor fundamental nessa manhã é honra, reconhecimento e nobreza. Nós lemos aqui que o texto lhe diz: e se prostraram e adoraram. Então abriram seus tesouros. Então abriram seus tesouros e presentearam. O tema dessa manhã é ouro, incenso e mirra. Todos nós carregamos esse tesouro em nós. Você tem dentro de você um depósito de ouro. Você tem dentro de você um depósito, um tesouro de incenso. E você carrega dentro de você um depósito de mirra. Todos nós temos presentes. E hoje o que eu quero falar é sobre a arte de eu e você entrarmos em uma nova cultura de vida, onde nós vivemos a realidade do céu na terra. E a realidade do céu, ela é definida por honra, reconhecimento e nobreza. Eu e você, enquanto terrenos, nós tendemos mais a parecer com o bairro que a gente cresceu do que com o reino que a gente nasceu. Eu tenho aqui na igreja pessoas de diferentes bairros da cidade. E é impressionante pela conversa que você sabe que o Boqueirão está dentro de uns, o Auer está no outro, ali já é Capão da Embuia, não, ali já é Água Verde, Portão. Por quê? Porque o bairro que você mora é o modelo mental que você carrega. A escola que você frequenta, ela não é boa porque é municipal. Ela é boa porque tem um grupo de uma vizinhança que envia os filhos ali, e os filhos, eles trazem de casa a mentalidade que os pais têm. E se você entender uma cidade assim, você vai ver que de um bairro para o outro parece que você mudou de cidade. Não é possível que o cara do Boqueirão, ele mora na mesma cidade que o cara que mora lá no Portão. Não é possível. A visão de mundo é completamente diferente. As ambições são completamente diferentes. O carro rebaixado, a corneta para fora, o boné para o lado, você já sabe que não é do centro. Com todo respeito, porque eu era o boné para o lado. Tal. Já viu que o cara anda, parece que o banco está quebrado? Não, é daquele jeito mesmo que ele gosta de andar meio deitadão, assim, só olhando pelo vão ali do volante com... né? E deixa o vidro preto meio só erguido para dar uma espiada por cima, para ninguém me ver. É o Boqueirão. Altas vezes. E hoje eu olho para trás e vejo que eu tinha mais a cara do Boqueirão do que a cara do céu. E eu não tenho uma igreja que eu quero elitizar ela, mas eu tenho uma igreja que eu preciso que a nossa identidade reflita mais como é a realidade do reino de Deus do que a realidade do bairro que a gente mora. E o reino de Deus, ele é uma cultura de nobreza, de reconhecimento e honra. E essa palavra honra, a religião, ela se apropriou e deturpou ela. Hoje, para muitos de vocês, se eu falar honra aqui, isso já te dá arrepio. Você já lembra do apóstolo, você já lembra do teu líder de célula, lembra que você tinha que multiplicar, consolidar e tal. Porque honra, não, tem que honrar. Tem que honrar. Só que eles acham que honrar é fazer algo. Dar um carro, dar uma oferta, não. Honra é o teu comportamento diante dos outros. Você honra o pobre, você honra o rico, você honra o branco, você honra o negro, você honra o humano. É a tua natureza honrar. E hoje eu gostaria que você entendesse que você carrega ouro, incenso e mirra. E Deus deseja que você reconheça pessoas e imediatamente você deposite honra, incenso e mirra. Ouro, honra não, né? Ouro. Ouro fala sobre você dedicar os seus valores diante de Jesus.
A Bíblia fala de uma história de uma rainha que escutou a fama de um outro rei. Ela viaja até aquela cidade, pede um café com aquele rei, e de repente aquele rei começa a falar para ela, e ela fica tão impressionada que ela dá mais de 4.200 quilos de ouro para esse rei. Uma rainha de um reinado, ela dá de presente 4.200 quilos de ouro. Olha o texto, 1 Reis 10:7. Não acreditava no que diziam a rainha de Sabá, até que eu cheguei e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinha nem me contado a metade. A sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu ouvi. Então, ela escuta falar da fama de Salomão, aí ela fica meio bolada, né? Porque funciona assim, toca no ego. Aí ela fala, não, quer saber, eu vou lá, preciso ver quem que é esse cara, que tanto falam por aí. E ela chega lá e ela se choca, porque ela fala assim, não chega nem a metade do que me contaram, porque a sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que eu ouvi. E a resposta a essa impressionante descoberta dela descobrir um rei, é que ela, 1 Reis 10 diz assim, então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias de grandes quantidades, pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de Ofir e grande carregamento de madeira, de sândalo e pedras preciosas. O que faz um rei dar tanta coisa para outro rei? Porque normalmente a gente dá para quem precisa. Aqui eu estou vendo uma rainha dando a riqueza para um cara rico. Transferência de riqueza, como se fosse, pega aqui 100 para você. Não, 100 mais aqui uma Coca-Cola. Não, mas mais Coca-Cola ainda vou te dar uma cesta de Natal. Só que eram navios chegando de presentes. E você entregar ouro fala de você entregar aquilo que tem maior valor na sua vida. Existem coisas que você deposita valor, e isso mostra que o ouro da sua vida pode ser o seu emprego. O ouro da sua vida pode ser aquela viagem em família. O ouro da sua vida é aquilo que você mais valoriza. É o ouro da minha vida. Ouro a gente conhece como uma propriedade que não perde valor. Se você quer uma coisa que não desvaloriza, você tem ouro. E hoje eu gostaria que você entregasse o seu ouro diante de Jesus como aqueles magos. Que você pegasse o seu tesouro de ouro, e aí você fala, calma, mas o que é meu ouro? Teu ouro é aquilo que você mais valoriza. As tuas prioridades máximas, onde você deposita todo o valor. Calma, minha família é meu maior valor. Calma, a minha saúde é meu maior valor. Calma, meu plano de vida é meu maior valor. Eu invisto minha vida nisso. Então, eu estou pedindo para você, entregue diante do Senhor o seu potinho de ouro nessa manhã. Segundo lugar, entregue o seu incenso. Incenso fala sobre você dedicar suas devoções diante de Jesus. Eu e você, nós carregamos devoções, adorações. Lá nos 10 mandamentos ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não tenha idolatria, não... Por quê? Porque todo ser humano nasceu com um desejo intuitivo de adorar algo ou alguém. Todo ser humano. Quando você estuda a socioantropologia de todas as culturas da Terra, eles têm algo em comum. Todos eles adoram um Deus. Todos. Mas eles nem se comunicavam. Eram povos remotos, distantes no mundo inteiro. Na Ásia, na China, na Europa, na América. Aonde tinha um povo ali, tinha adoração a alguém. Por quê? Porque isso nasceu com você. O desejo de adorar alguém. O desejo de devotar-se a alguém. E se você não trouxer isso diante do alguém certo, você vai estar adorando alguém errado. Você vai estar adorando um Deus de madeira. Você vai estar adorando uma religião que te intoxica em vez de te curar. Você vai estar adorando algo que não é digno de adoração. Salmo 141 diz, aceita a minha oração, Senhor, como incenso oferecido a ti. Aceita a minha oração como incenso oferecido a ti, e tira minhas mãos levantadas serão como oferta da tarde. Talvez você não tenha dinheiro para adorar a Deus, talvez você não tenha um navio de ouro, mas talvez você tenha uma devoção que faz Deus
parar e trazer os olhos dele sobre você. Quanto ao Senhor, a Bíblia diz que os seus olhos correm por toda a terra, que nem um drone, pronto para procurar aqueles cujo coração é totalmente dele. Daí ele para na tua casa, e aí ele encontra você com o teu pote de incenso aberto. Adoração não é alienação, adoração não é chapação, adoração não tem nada a ver com queimar nada. Adoração tem a ver com a honra que você carrega, sendo tributada a quem merece a tua honra. Nós precisamos ressignificar a contemplação. Nós precisamos ressignificar o que é 2 minutos de silêncio, onde você escuta, vê aquilo que não está sendo dito. Quando você tem uma capacidade de se aquietar, como a Bíblia diz, e saber que o Senhor é Deus. Parece que quando a gente vai entrar para uma meditação, a gente tem mais cara de budista, ou está fazendo yoga, do que adorando a Deus. Por quê? Porque a gente perdeu esse incenso. A gente perdeu esse tesouro, aonde a sabedoria, os magos vieram e entregaram para Jesus a devoção, a prostração, a glória, a honra. Às vezes eu fico pensando, já imaginou como seria um culto nosso aqui, num domingo de manhã, se Jesus estivesse aqui? Porque a gente faz de conta que ele está aqui, mas a gente não se comporta como se ele estivesse. Sabe Jesus? Jesus chega aqui e fica de pé do lado dessa escadinha. Como que você ficaria aí? Você ia, putz, Jesus quer uma aguinha? Jesus quer sentar? Não, senta aqui, Jesus, senta no meu lugar. Só que você não entendeu ainda que Jesus está aqui. É só olhar para o lado. Jesus é o alguém do seu lado. Ele é o Cristo entre nós, e a gente não trata o outro como se Jesus estivesse aqui. A gente ia cantar com 10 vezes mais força se Jesus estivesse aqui. A gente ia orar com 10 vezes mais convicção que as coisas iam acontecer, porque se Jesus estivesse aqui. Só como meus olhos eles não enxergam Jesus aqui, eu consigo acreditar que ele está aqui, mas eu não me comporto como se ele estivesse. Fico deitado, fico no celular, saio antes, vou embora, chego mais tarde. Se der eu apareço. Sabe por quê? Porque não tem consciência que Jesus está aqui. Mas se ele tivesse, eu duvido que você ia vacilar com ele. Você não ia. Dedique a sua devoção diante de Jesus todos os dias, na sua casa. Não espere o culto de domingo. Já no café da manhã, assim, antes de começar a mexer no pão, Jesus, você é meu, Jesus. Eu sou teu, Jesus. Hoje eu vou viver para ti, Jesus. Você pega a tua devoção, você deixa aquilo ali que nem um repetidor de um roteador. E terceiro, dedique as suas ações diante de Jesus. O incenso aqui fala de sacerdócio. Incenso, o sacerdote ele carregava. E você hoje é o sacerdote nesse mundo. Você carrega incenso. Você tem incenso. E o terceiro fala de mirra. Dedique as suas ações diante de Jesus. Incenso fala de devoção. Incenso fala de devoção. E a mirra fala de ação. Dedique as suas atitudes diante de Jesus. A mirra fala da obra de Cristo. Quando Jesus morreu, ele foi embalsamado com mirra. Foi usado mirra quando Jesus morreu. E mirra fala sobre a obra de Cristo. Nós carregamos obras. E você não vai ser salvo por causa das boas obras, mas você já foi salvo para as boas obras. Você existe nesse mundo para realizar as boas obras. Mas você não precisa se você não quiser. Você não tem que. A Bíblia não está falando que você tem que nada. Mas a Bíblia está dizendo que você pode. Você pode. Existem boas obras que Deus preparou para você de antemão, para que você andasse nelas. E no final você começa a perceber que Deus fez uma vida mais perfeita do que a sua, de ficar procurando emprego e mandando currículo. Deus, cadê as boas obras que é para eu andar nela? 2 Coríntios 2,15 diz assim, com isso eu termino: somos o aroma de Cristo, que se eleva até Deus. Nós somos o aroma de Cristo, que nos leva até Deus.
Na outra versão diz: nós somos o bom perfume de Cristo. Mas se esse perfume é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo, para os que estão perecendo, nós somos cheiros terríveis de morte e condenação, o mesmo cheiro. Mas para os que estão sendo salvos, nós somos o perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem na palavra de Deus um artigo de comércio. Nós não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Entretanto, nós pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Mirra fala sobre você ser um bom perfume para o mundo. E sabe o que é um bom perfume para o mundo? Sabe do que o mundo ele tem raiva? Do teu cheiro? Porque ele falou aqui, o mesmo perfume, para uns ele gera raiva, ódio. Ele é cheiro de morte. E para outro ele é cheiro de vida. Sabe o que é esse perfume? As tuas obras. As tuas atitudes são perfumes na vida dos outros. Para alguns as tuas atitudes elas ofendem. Atitudes elas geram condenação. Você condena o outro. Noé condenou uma geração inteira porque a atitude dele foi diferente. E o perfume de Noé foi o que garantiu a arca dele. E você ter mirra significa você dedicar diante do Senhor, levar para Jesus todas as tuas atitudes. Todas as tuas atitudes. Você entrega como um presente. Jesus, a partir de hoje não tem nada que eu vou fazer. A partir de hoje não tem nada que eu vá fazer se não for para ser um bom cheiro do perfume de Cristo. As tuas ações, elas podem cheirar bem para alguém, pode cheirar muito mal. A hipocrisia é um fedor. E as pessoas percebem a hipocrisia. Uma pessoa hipócrita, ela, você é hipócrita. Ganancioso. Charlatão. Adúltero. Vagabundo. Tirano. E para outras pessoas, o teu cheiro vai ser generosidade, humildade. Esse aqui tem cheiro de paciência. Jesus está diante de você hoje. E você pode dedicar ouro, o que eu mais valorizo, meus valores eu coloco diante de Jesus. Mirra, incenso, diante de Jesus. E o terceiro é mirra. Agora a tua pergunta é, mas aonde que está Jesus, Cal, para eu entregar isso para Ele? Está sentado do teu lado. À medida que você entrega o melhor de valor para quem está sentado do teu lado, o teu próximo. Lembra que Jesus ele falou assim, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E aí ele fala, viu, se for para pegar tudo aqueles 10 mandamentos, bater no liquidificador, fazer uma vitamina, e uma coisa sobrar é, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ame o teu próximo. Jesus não precisa de ouro, incenso e mirra, enquanto você não der para o teu próximo o ouro, incenso e mirra. À medida que eu dou para o outro, eu dediquei para Jesus. É para o outro. Pare de querer dar para Jesus se você não tem capacidade para dar para o outro. O outro mora com você, o outro mora de muro com você, e você ignora ele porque você não tem a cultura do céu. Você tem raiva da vizinha do fundo porque você não tem a cultura do céu. A nobreza, a honra, o reconhecimento, ele não olha as pessoas da perspectiva do que elas não são. Esse cara aí, esse cara ele é enganador, esse cara aí ele é mentiroso, não, tudo isso ele não é. A vida entulhou nele isso, a vida está tentando colocar essa máscara de mentiroso nele, a vida está tentando colocar essa máscara de prostituição nela.
Mas ela é o que Deus diz que ela é. Tira a máscara dela, olha por trás do mentiroso e fala: não, ele não é mentiroso. Tem um menino dentro de um mentiroso. Tem uma criança de 12 anos gritando dentro de um cara que fica ostentando, tentando mostrar para o mundo que ele tem isso, que ele tem avião, que ele tem carro, que tem... É um menino de 12 anos, que na infância não tinha brinquedo, e um dia ele cresceu falando: eu vou mostrar para o mundo que eu posso ter brinquedo. Só que o brinquedo dele é uma Lamborghini hoje, e ele dá curso com isso. Mas tem um menino ali dentro. Porque a vida não é sobre mim, é sobre o outro. É no outro, é no outro. E quanto mais o outro prospera, quanto mais ouro, incenso e mirra eu dou para o outro, mais sábio vou ser reconhecido na terra. Porque sabedoria não é eu receber, sabedoria é eu reconhecer e dar logo. Dá. Entrega o teu ouro, entrega o teu incenso, celebra as pessoas, devote as pessoas, honre as pessoas, reconheça os santos entre nós. Existem santos entre nós. E o catolicismo, ele consegue celebrar mais santo morto do que o evangelicalismo celebrar os santos vivos. Eu sou um santo vivo sobre a terra. Minha vida é puritana. Eu sou limpo, eu sou justo. Eu carrego virtude. Só que quando alguém me honra, o outro do lado fala: nossa, fica puxando o saco do pastor. Não, você que é um idiota. Você que não tem piedade nos teus olhos, você que não tem nobreza no teu coração, você que vem da periferia, que não consegue se relacionar com gente resolvida, gente curada. Uma pessoa curada, ela gera raiva em todos os doentes, sabia disso? Só que não porque ela é mal, é porque o doente ele fica extremamente ofendido porque tem alguém curado perto dele. E ele gosta de um monte de gente doente em volta, porque daí ele consegue se sentir bem. Mas, irmão, não é sobre o lugar que você está, é o lugar onde você pode ir. Eu estou te chamando, venha para esse lugar. Entregue ouro, entregue incenso, entregue a tua mirra, entregue uma atitude pequena, mas saiba que é a tua atitude. Essa obra, a mirra é a tua obra. As tuas obras chegam no Senhor à medida que você serve o outro. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse. Senhor, aonde que a gente te viu? Pois é, era no outro, e você estava procurando eu. Entregue o seu ouro, incenso e mirra a partir de hoje. Só que no Jesus que está sentado lá de você. Jesus está aqui, Ele está dentro de você. Não tenha medo de dar sua devoção para um amigo que você conhece ele intimamente, sabendo que ele precisa ser reconhecido naquilo que ele é. Não tenha medo de fazer uma obra. Eu fui buscado no aeroporto essa semana, e eu fiquei constrangido, porque eu estava dentro de mim tendo uma luta, se eu ia pagar a gasolina ou não. E daí eu me peguei tão capitalista, eu falei: cara, um amigo da igreja foi me buscar no aeroporto e eu me sentindo culpado que eu não paguei a gasolina dele. Aonde que a gente foi parar? E graças a Deus ele não me cobrou a gasolina. Mas sabe quando dentro de você tem uma arrogância querendo falar: não, tem que pagar a gasolina pro cara, o cara já veio te buscar aqui. Aonde que está aqueles antigos que você faz sem esperar nada em troca? Que não precisa dar inteira toda vez que você faz churrasco. Não precisa, um dia você pode pagar tranquilo. Por quê? Porque é um churrasco para você celebrar o outro. Sempre tem que dividir a cerveja, sempre tem que dividir as coisas. Quando que você vai começar a pagar? Entendendo que você está dando o teu melhor valor, você está dando a tua atitude. Mas todo mundo... Não, não é todo mundo, é você. Você não é todo mundo. Amém? Muito obrigado.